Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Shalom, graça e paz. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente nesse dia. E queremos deixar uma pequena meditação na palavra de Deus aqui nesse dia tão especial, que é o Dia das Crianças. Como é bom ser criança. Quem não lembra aí do seu tempo de criança, das brincadeiras? Eu lembro ah, as brincadeiras ali que a gente brincava de carrinho, brincava, ia no mato, tomava banho no rio, morava uma cidade do interior de Santa Catarina chamada Videira. Lá em Santa Catarina a gente saía fazer as brincadeiras de criança, ia pro mato, ia brincar de caçar, depois tomar banho no rio. Era uma coisa, era muito gostoso mesmo, mesmo, mesmo. Hoje muitas brincadeiras são a nível virtual, né, com essa questão toda de cidade grande, né, com pouco espaço para as crianças brincarem. Claro que aqui em Curitiba nós temos parques, temos locais muito propícios, mas de um modo geral as famílias estão dentro de casa, dentro dos apartamentos, dos seus sobrados, com pouco espaço para as crianças. E hoje tem muita coisa que é uma diversão ali virtual, são jogos na internet, são brincadeiras virtuais. Claro, nós estamos aqui descartando, são também muito positivas, mas claro, dentro de um uso, de um limite, né, para que não se torne um vício. Mas como é bom ser criança. Então hoje eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre esse assunto de crianças, Dia das Crianças, para nós cristãos, né? Nós não temos uma outra comemoração nesse dia, nós comemoramos o Dia das Crianças. E como é bom comemorar o Dia das Crianças, como é bom lembrar do tempo que a gente foi criança, e como é bom estar com as crianças. Crianças sempre nos ensinam muito, a gente aprende muito com as crianças, elas são muito inteligentes, elas parecem que já vêm ali com a mente delas cheia de estratégias, de ideias, e é tão bom que seja 5 minutos que você senta ao lado de uma criança e você conversa, você ouve uma criança, você sai dali edificado, você sai dali animado, porque criança tem muito a nos dar. E quero ler aqui um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, 19, verso de número 14. Jesus falando, e assim está escrito: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Então aqui ele fala dos pequeninos, das crianças. Deixe vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E tem outro texto que o Senhor fala que se nós não formos como as crianças, nós não herdaremos o reino de Deus. Olha só, ele dá como exemplo a criança, porque a criança ela é rápida em perdoar, a criança esquece qualquer ofensa muito rapidamente. A criança de repente está ali, alguém falou uma coisa, a criança não gostou, ela vai para um canto, mas passa pouco tempo, ela volta sorrindo, vem para o seu colo, está sorrindo novamente. Ou seja, nós devemos ter essa atitude como a da criança, de inocência. Como é bom a gente ver a criança com a mente dela inocente, a criança descobrindo as coisas, aprendendo as coisas, aprendendo aquilo que é saudável, aquilo que é agradável. E nós sempre aprendemos com as crianças. E também tem um outro texto que está aqui na palavra de Deus, que já é um texto direcionado a nós, como pais, como responsáveis pelos filhos, como educadores, como pastores, como líderes. E aqui em Provérbios, capítulo 22, no verso 6, está escrito assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui, outras versões falam, ensina a criança no caminho que deve andar. E nesse tempo de que tantas pessoas passam por algo chamado rejeição, que é a não aceitação. Nós que trabalhamos nessa área de cura e libertação, nós ministramos na área de cura das rejeições, e eu vejo que a maior rejeição que pode haver sobre uma pessoa e sobre uma criança é os pais não ensinarem a ela no caminho que elas devem andar, o caminho que elas devem trilhar, ensinar a elas o amor de Deus. Você pode dar tantos presentes para os seus filhos, e é bom que você dê presentes. Esse é um dia, inclusive, em que você pode dar um presente especial para os seus filhos, o dia das crianças. Mas o melhor presente, aquilo que vai agregar mais valores na vida deles, é o ensino da palavra de Deus, é falar de Deus, é falar de Jesus, é falar do Espírito Santo, é orar e que eles vejam você lendo a palavra, que eles vejam você meditando na palavra, que eles vejam que você tem como única regra de fé e prática a palavra de Deus,
que você esteja ensinando, não só lendo a palavra para eles, mas ensinando em cada situação, em cada circunstância, dando um exemplo da palavra de Deus, trazendo um texto da palavra de Deus para as crianças. E que bom é que a criança seja ensinada. E aqui diz que mesmo quando ele se tornar velhinho, velho, ou seja, você ensina lá quando é criança. E ele vai reter aquilo, haverá um depósito na vida deles da palavra de Deus, e mesmo quando eles forem velhos, idosos, eles não se esquecerão da palavra e não se desviarão da palavra de Deus. Olha que fantástico, que maravilhoso, que conselho tremendo que é esse. Então que bom que você possa dar exemplos, que você possa usar os personagens bíblicos. Nós sabemos que as crianças têm carência de personagem, de heróis, elas podem até admirar um super-herói que foi criado por um homem, mas melhor ainda que elas conheçam os heróis da fé, os heróis da palavra de Deus, aqueles que têm ali a sua história escrita na palavra de Deus, que se possa usar como exemplo, ensinar, olha como foi Davi, olha como foi Josué, olha como foi Daniel e seus 3 amigos, olha como foi o tal personagem aqui da Bíblia, algo real, dar os exemplos, orar com eles, trazer uma cobertura de oração. Nós como pais, nós somos responsáveis não somente pela educação formal dos nossos filhos, pela provisão financeira para eles, né, daquilo que eles necessitam, mas também nós somos os provedores espirituais deles. Aliás, eu sempre gosto de falar isto, que a responsabilidade da educação cristã dos nossos filhos não é dos professores da escola bíblica dominical, dos pastores de crianças ou daqueles irmãos e irmãs que ministram as crianças durante os cultos ou nas células, não, é nossa responsabilidade. Então aquilo que nós ensinamos vai ser edificado, confirmado com aqueles que no ministério, na igreja, eles são responsáveis por ministrar crianças. Olha que coisa tremenda. Então, que nossos filhos possam nos ver como exemplo de pessoas que buscam a Deus, de pessoas que perdoam, de pessoas que liberam perdão. Nesse dia, que é o dia da criança, que a gente possa refletir como está o nosso relacionamento com nossos filhos, com as crianças da igreja, as crianças, as famílias que estão na igreja, como elas têm tratado seus filhos, se os pais eles são rápidos também em perdoar, mas também quando eles erram, talvez até numa correção ali que foi exagerada, naquele momento ali, daquela tensão, que eles são rápidos também para pedir perdão, para reconhecer e seus filhos verem eles pedindo perdão. É tão bom isso, vai trabalhar com o caráter das crianças. Então, nesse dia, que a gente possa abençoar as crianças, que as crianças no Brasil não sejam órfãs, que as crianças no Brasil elas não sejam rejeitadas, mas sejam aceitas, que elas sejam educadas no caminho do Senhor, que elas tenham leis que as protejam, que elas tenham uma educação que seja uma educação que vai puxar o melhor delas ali e não vai levar elas para uma doutrinação ideológica, mas que as crianças sejam respeitadas também na sua idade, que elas sejam respeitadas nas notícias que elas recebem, no tipo de mídia que elas veem, na programação que elas estão vendo, tudo aquilo que elas estão vendo, ouvindo, tocando, vai formar o caráter delas, e que nós, como adultos, como pais, como líderes, como responsáveis pelas crianças, nós possamos ser um exemplo, uma testemunha viva de que Jesus está em nós, e que possamos ter uma geração de crianças adoradoras que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, que são cheias do Espírito Santo. Não precisamos esperar que elas tenham uma idade, vamos esperar uma idade da adolescência, da juventude ou da fase adulta delas. Não, vamos já ministrar o Espírito Santo na vida delas. Vamos ministrar a palavra de Deus. Nós somos responsáveis também em cultivarmos os dons que Deus tem para as crianças. Então, como pais, como responsáveis, como líderes, como pastores, que nós possamos também cultivar, observar, discernir os dons espirituais que Deus tem para elas, e possamos então ser agentes que vão trazer um rompimento dos dons que Deus tem para elas. Amém? Vamos orar agora por nossas crianças. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos pelas crianças do Brasil, Pai, qualquer lugar dessa nação, de norte a sul do Brasil, as 5 regiões geográficas,
as 12 regiões proféticas, oramos por cada criança, Pai, desde de bebês de colo que ainda mamam, até as crianças que estão numa fase já junior, indo para a adolescência, Pai, guarda, protege, livra de todo mal, guarda a mente delas em Ti, vem Espírito Santo sobre a vida delas, batiza-os com o Teu poder, derrama poder, como a Sua palavra declara, receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, que elas sejam batizadas no Espírito Santo com dons, com evidência de orar em línguas, Pai, que elas sejam crianças proféticas, que elas sejam crianças adoradoras, que sejam crianças intercessoras, que sejam crianças que desde a fase da infância elas já tenham discernimento do dom que o Senhor tem para elas, estejam exercendo esse dom, esse chamado do Senhor, amando o Senhor, sendo testemunhas vivas do Senhor, onde quer que estejam, ou em casa, em família, na sociedade, na escola, Pai, que elas possam ser também ganhadoras de almas para Jesus, Pai, que elas possam testemunhar e testificar do seu amor, que elas sejam agência de transformação também para outras crianças, Pai. Guarda as crianças do Brasil, guarda as crianças que são órfãos, guarda as crianças que foram rejeitadas, cura, Pai, traz a Tua presença ao coraçãozinho delas, Pai. Eu quero declarar a Tua proteção sobre as crianças, Pai. Eu quero declarar os Seus muros de fogo, conforme Zacarias fala, os Seus muros de fogo sobre as crianças do Brasil, sobre as nossas crianças, filhos, cada um de nós com sua família, aqueles que têm netos também com seus netos e netas, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as crianças do Brasil, guarda as crianças do Brasil, guarda a inocência delas, Pai, e que elas sejam ensinadas na Tua palavra, para que até quando elas forem velhas, não se desviem dos Teus caminhos, Pai. Assim oramos e assim Te agradecemos e declaramos a Tua bênção sobre as crianças da nossa família, parentela e sobre todas as crianças do Brasil, Pai, que elas possam receber a Tua bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Abençoe aí as crianças da sua família e dê um dia especial, que é esse dia das crianças, a ela, com o teu amor, com a tua atenção, com a tua dedicação a elas, expressando o amor de Cristo pelas crianças, como Jesus falou, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus, que sejamos agentes facilitadores de que as crianças conheçam ao Senhor Jesus. Um grande abraço e até breve.